Salve, salve, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição aí do Casual Crypto, ou uma nova edição do Casual Crypto, né, Igão? De um novo Casual Crypto. Então, como vocês podem reparar aí, eu e o Igão tomamos conta, assumimos o Casual Crypto aí. Eu tô num cenário diferente, que eu tô me mudando, tá, pessoal? Tô arrumando ainda meu cenário, mas a gente assumiu aqui o Casual Crypto. Para quem não tá acompanhando, de todos os dias às 11h30 da manhã, o Carlos e o Danilo estão fazendo uma live diária, que a gente chama de Cripto Hoje, né? Que é uma live que a gente fazia bastante tempo atrás, dava muito certo, a gente parou por alguns problemas e agora voltamos. E aí agora eu e o Igão roubamos aí o nosso Casual Crypto pra gente. E a ideia aqui, a gente obviamente vai continuar fazendo o conteúdo de qualidade, de análise fundamentalista, como a gente sempre fez no Casual Crypto, com um bom grau de descontração, né? Por isso que é casual. Mas a ideia aqui é sempre a gente estar como host, trazer convidados quando for pertinente, quando a gente achar que é interessante, que tem bons convidados para trazer, mas a ideia é que esse quadro aqui ele seja um quadro em branco para a gente conseguir discutir cripto da forma técnica, da análise fundamentalista mais profunda que for possível fazer, e basicamente a gente conseguir debater como a gente debate no dia a dia, né? Então a gente nem alinhou conteúdo nem nada, não é apresentação, é bate-papo mesmo, com bom teor etílico, né? E é isso, pessoal. Não tenho muito mais o que falar. Você quer dar o seu boa noite aí, Igão? Depois de alguns anos eu consegui, cara. O quadro branco tá vivo. A gente conseguiu. Mas é isso, rapaziada. Essa era uma ideia que a gente sempre quis fazer, na verdade, que era, assim como o Wilson falou, cara, poder discutir de maneira séria, mas também de maneira descontraída, né, os principais assuntos de cripto. E também acho que mostrar um pouco mais da maneira como a gente pensa no dia a dia, né? Porque a ideia é a gente, antes de entrar na live aqui, eu e o Bills, a gente tava falando, pô, vamos olhar o conteúdo? Vamos só repetir o que a gente tava conversando no WhatsApp? Vamos, então é isso. Pronto. É isso, cara. A gente, pô, não tem pauta, não tem apresentação, não tem nada. É realmente um bate-papo casual aqui, um bate-papo descontraído de igualzinho a gente faz no dia a dia. Eu queria começar aqui com uma homenagem, tá? Esse casual, uma homenagem justamente a Jaque, que ela falou, já viu no vinho também? Aí sim. Jaque, eu comprei esse vinho por causa de você, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram para o pessoal enviar perguntas para o casual de hoje. E a Jaque comentou, falou, ó, tem que ter teor etílico. Aí eu perguntei para ela, vinho ou cerveja? Ela falou, eu gosto de vinho. Aí eu fui atrás de comprar um vinho. E eu comprei um vinho em homenagem a Jaque. Eu fui lá no Zé Delivery, e eu entrei no Zé Delivery de Mogi das Cruzes, que é onde eu tô, no interior de São Paulo, e aí eu achei um vinho chamado Shak Shak. Sim, esse é o nome do vinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Sim, o vinho chama Shak Shak. É um vinho de Mendoza, da Argentina. Eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Obviamente, ele é de Mendoza, da Argentina. Mas eu não sei se ele é bom ou se é ruim. Se isso é bom ou se é ruim, tá? Então, eu também... O vinho eu gostei, o vinho eu achei gostoso, mas eu não entendo nada de vinho. Então, se fosse Cantinho do Vale, eu gostaria também. Então, eu comprei um Shak Shak em homenagem a Jaque, porque ela que me inspirou aí para trazer um vinhozinho para a live aqui de hoje, beleza? Então, só dar uma boa noite pro pessoal antes de começar, porque eu não sou mal educado, né? Uma boa noite pro Toninho, uma boa noite pro Alberto, uma boa noite pro Davi. O Davi já mandou aqui de cara, já responde aí quando der início. Quanto vocês acham que chega o valor de mercado de cripto se o ETF de Bitcoin for aprovado? Davi, eu não tenho bola de cristal, cara. Eu não faço esse tipo de projeção. Eu acho que quem faz tá mentindo, porque é muito difícil fazer esse tipo de projeção. O Eric falou, quase fiz merda. Olha só. Eu não quero nem saber, Eric. Eu não quero nem saber. Eu tenho medo. Eu tenho medo das merdas que você fez. Gabriel, poderia explicar as bebidas atrás dele? Cara, eu trabalho com cripto, então é só assim pra gente sobreviver no longo prazo. Mas vamos lá, bora parar de enrolação. Mandem nos comentários aí, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre Chainlink, CCIP, pode ser sobre outros assuntos também, beleza? No final dessa live, eu quero separar uns 15 minutos, 10, 15 minutos, pra gente fazer algo que a gente chama de Fire Chat, que é um negócio comum lá nos Estados Unidos, mas é um bate-bola no final do dia. Jogar uma pergunta pro Igor, ele responde 1 minuto e a gente faz esse bate-bola aí, pode ser sobre Chainlink, pode ser sobre qualquer coisa, então vão mandando aí as dúvidas, eu vou salvando e a gente responde no final da live, beleza? Mas o assunto de hoje, como vocês já devem ter visto, é Chainlink, CCIP. A Chainlink anunciou nessa semana o lançamento do CCIP, ou Cross-Chain Interoperability Protocol, ou Protocolo de Interoperabilidade Cross-Chain, ou no bom português,
protocolo de comunicação entre blockchains, que no final do dia é uma tecnologia, uma ferramenta, como a gente gosta de dizer, né? Uma ferramenta por quê? Porque as pessoas utilizam ela como um instrumento para fazer alguma outra coisa, tá? O CCP é uma ferramenta para você fazer comunicação entre diferentes blockchains. Seja essa comunicação a nível de protocolo, a nível de aplicação, uma aplicação que ela reside em duas blockchains diferentes, ela utilizando essa ferramenta da Chainlink para comunicar entre essas duas versões da sua aplicação, como se você tivesse aqui um Twitter que ele está num celular que ele é da Apple e um celular que ele é da Android, ele está em dois sistemas operacionais diferentes, eles conseguem se comunicar entre si, e comunicação também a nível de blockchain, a nível de infraestrutura. Então, você conseguir fazer, por exemplo, a troca de tokens entre duas blockchains diferentes, que é o caso de uso das famosas bridges, tão conhecidas e tão amedrontadas, que do caso dos tantos hacks de bridge que a gente tem aí tem tanto aí no mercado, né? Então, Igão, vamos deixar de lado tokenomics, se o token sobe, se o token cai, e toda essa discussão aí sobre, cara, price feeds, Chainlink como investimento. O que você tem a dizer aí sobre CCIP como produto, lançamento do CCIP e possíveis impactos aí no mercado, né? CCIP como um todo. Uhum. Cara, na minha visão particular, o CCIP, ele possivelmente vai ser o principal produto da Chainlink, né? Então, acho que desde 2021, cara, eu lembro quando eu entrei no mercado, comecei a trabalhar na Mercúrio, eu lembro que na época você já falava bastante de CCIP, e sempre foi o produto que a Chainlink divulgou, assim, estava em desenvolvimento constante, né? Durante o tempo, inclusive, foi crítica por conta da, entre aspas, demora de entregar o protocolo. E eu acho que, cara, quando você analisa a tese de Chainlink, cara, que é ser uma ferramenta para fornecer dados, fornecer informação. Eu lembro quando a gente revisitou a análise de Chainlink esse ano, eu esqueci o nome que a gente deu agora, mas a gente tinha dado um nome para Chainlink, né, que era como se fosse uma provedora de ferramentas para a Web3. AWS Crypto. AWS Crypto, perfeito. Então, eu acho que quando a gente olha todo esse cenário, cara, de para onde a Chainlink ela deve se encaixar, a gente tinha... o que eu vou falar aqui é brincadeira, tá, gente? Mas a gente tinha muito nome e talvez muito nome que não fazia muito sentido, porque no final do dia, o produto que a Chainlink tinha no passado, o único produto operacional, que era o Price Feeds, ele era um produto que, se você parasse para pensar, assim, olhasse os números, ele não era aquele produto para, entre muitas aspas, domínio global, ou de fato expandir o caso de uso da Chainlink e fazer a Chainlink virar de fato um monstro. Já o CCIP não, cara. O CCIP ele é um produto que de fato pode mudar o jogo para a Chainlink. Eu acho que é uma dor latente, igual você comentou, assim. A questão das bridges é uma questão muito complicada. Eu acho que a gente não chegou numa solução ainda definitiva para essa questão de como a gente comunica blockchains diferentes, né? Blockchains que usam ali tecnicidades diferentes, né? E a Chainlink o CCIP vem para resolver esse problema, e resolvendo esse problema, eu também acho que pode ser um dos principais, se não o carro-chefe de produtos da Chainlink. Então, acho que de todos os anúncios que a gente viu nessa semana, diria que talvez aqui foi o mais interessante, tá? Acho que diria que foi o mais interessante, pelo menos é o que chamou mais atenção aqui dentro. Cara, legal. Eu concordo com você em partes, mas eu queria dar uma provocada no sentido de o caso de uso realmente do CCIP, tá? E a gente teve algumas conversas hoje, principalmente lá no Discord, sobre o quanto o CCIP realmente é um produto que vai ter adoção em massa e principalmente adoção em escala. Quando eu digo isso, eu digo, cara, você tem um produto em que as pessoas estão constantemente, no caso do CCIP, eu não chamo ele de produto, eu chamo ele de serviço, né? Porque no final do dia você está prestando um serviço, é quase como se fosse um utility, né? O utility, ele é uma empresa em que utility, né, na bolsa, elas são empresas, por exemplo, a Enel, o trabalho da Enel é fornecer luz na sua casa, né? A luz não é um produto, a luz é um serviço, é uma ferramenta, né? Você utiliza a luz para estar aqui na live, por exemplo. E eu acho que a Chainlink ela se assemelha muito como essa empresa de utilities, no sentido de que ela oferece ferramentas para outras pessoas utilizarem e oferecerem um serviço utilizando aquela ferramenta. Eu tenho bastante dúvida sobre o quanto o CCIP a gente pode configurar ele como produto realmente de escala e que ele vai ser muito demandado, muito utilizado de fato, porque a gente tem dois casos de uso diferentes, né, global, assim, do CCIP. Primeiro, você conseguir fazer uma comunicação entre protocolos. Vou até tentar puxar aqui o post do blog da Chainlink, que eles têm uma imagem muito legal para mostrar isso. Então, você ter
cara, versões diferentes de um protocolo e você conseguir fazer essa comunicação entre as duas versões diferentes utilizando o CCIP. E a outra versão é a comunicação entre blockchains mesmo, que é o caso de uso de uma bridge, né? O foco do CCIP é você utilizar toda a infraestrutura de oráculos que a Chainlink já tem para você conseguir fazer o serviço que uma bridge faz, mas com algumas garantias de segurança maiores, tá? No final do dia é uma bridge, mas você tem garantias de segurança maiores porque a infraestrutura da Chainlink ela já é chamado battle tested, né? Ela já é mais testada, ela já tem camadas de seguranças adicionais que possibilita esses caras de construírem uma bridge mais segura. Mas a minha provocação para você, Igor, é a seguinte: aonde que você vê o caso de uso apelativo aí no CCIP? Aonde você vê uma demanda a nível de 10 mil transações por dia utilizando o CCIP? Cara, isso é muito legal, porque na verdade eu sempre fui um pouco mais crítico assim aos protocolos de mensageria, né? A essa transferência de tokens e transferência de mensagens como se fosse algo que fosse mudar o mundo, porque até pegando algumas ideias que o Vitalik fala assim, e eu concordo bastante, eu acho que, cara, quando a gente olha para as blockchains de maneira individuais, parece que elas já estão sendo construídas para funcionarem muito bem na sua redoma, né? Naquela nossa ideia de cidade. Então, eu sempre fui muito cético, assim, em relação, cara, até que ponto a gente pode ter essa necessidade, pô, de comunicação, de transferência de tokens entre uma blockchain e outra blockchain. No caso do CCIP, nem é só tokens, né? Você pode, inclusive, construir contratos inteligentes que utilizam ali o melhor dos dois mundos. Eu sempre fui um pouco cético em relação a isso. Só, por que eu falo que o CCIP ele pode ser um melhor produto do que o Price Feeds é hoje, tá? Pensando nessa questão de, pô, ser o carro-chefe da Chainlink. Porque no final do dia, cara, o Price Feeds, ele é um produto para os protocolos. E ele é um produto que, na minha cabeça, não faz muito sentido escalar. Porque se você parar para pensar, cara, a gente já fez essa pesquisa, na nossa análise, quando a gente revisitou o Chainlink, a gente percebeu isso, que um protocolo que é cliente do Price Feeds, ele tá ali, ele vai utilizar, independente se, por exemplo, uma ave que é cliente ali do Price Feeds, ela tem 10 mil, 1 milhão de usuários, ela vai continuar usando a mesma quantidade de informações por segundo. Então ela vai, cara, é quase como se o produto tivesse meio que um tamanho máximo, sabe? No caso do CCIP a coisa muda um pouco. Mas é aí que entra o ponto, que aí eu concordo com suas provocações. Até que ponto isso vai gerar de fato até que ponto a gente, na verdade, tem essa demanda do mercado por transferência de tokens entre blockchains, sabe? Porque, e cara, aí divagando um pouco mesmo, eu tava pensando nisso hoje. Poxa, por que a gente fala que o institucional vai entrar em cripto? Por conta de segurança, correto? E a gente sabe que tem um movimento natural ali para os institucionais entrando em uma blockchain como, por exemplo, o Ethereum. A gente já tem noção sobre isso. JP Morgan está fazendo operação em cima da Polygon. Então a gente já tem uma noção ali que o ecossistema da Ethereum é mais visado para essas transações institucionais. Cara, por que o institucional ele teria vontade agora no curto, médio prazo em mover muito dinheiro de uma blockchain para uma blockchain que eventualmente vai ser menos segura? E eu digo outra. Cara, se ele for mover muito dinheiro, vamos supor que ele tem esse interesse, ele deseja mover muito dinheiro. Será que qual que é a velocidade que ele vai querer mover esse dinheiro? Pô, o cara não vai querer ficar jogando $1 bilhão de uma blockchain para outra todo momento, né? Então, mesmo que exista essa demanda por comunicação, eu concordo com você que também pode existir um limite pelo um produto de pontes como o que a CCIP ele pode fornecer. Mas aí que entra outro ponto. Pelo menos o varejo também pode utilizar o produto. Então, os usuários hoje de cripto, na verdade, mais os criptonativos, né? Eles podem mover, eles podem ter interesse em mover o seu dinheiro de um local para o outro. E entra um outro ponto. As aplicações, na minha cabeça, faz mais sentido ser um negócio de escala para as aplicações. Porque se as aplicações, eu acho que o caso da Uniswap, você inclusive está um pouco mais a par, né? Mas se as aplicações, elas no futuro vão permitir que você interaja numa aplicação, interagindo com o usuário que está em outra aplicação, talvez isso não possua o mesmo teto que o Price Feeds tenha, sabe? Então, assim, eu sou ainda um pouco cético em relação ao CCP, mas eu acho que, pô, sem dúvida, ele é um produto que o teto dele, assim, o quão ele pode expandir a Chainlink, eu acho que ele é muito, muito, muito maior. Cara, assim, eu acho que a questão do CCIP não é uma dúvida se tem demanda ou não tem demanda. Porque tem demanda, a gente sabe que tem, mas é o tamanho desse mercado. A gente abriu um tópico aqui no Discord da Mercúrios hoje sobre o futuro é multi-chain, porque eu acho que eu fiz uma provocação justamente em cima disso, né? O quanto que a gente vai ter
para frente demanda por interoperabilidade entre blockchains, porque a gente está falando aqui, e eu estou falando demanda por interoperabilidade de blockchains a nível de realmente você ter que transferir fundos entre diferentes blockchains e você ter uma aplicação que ela precisa se comunicar entre diferentes blockchains. Porque hoje a gente está falando de blockchains como silos fechados, são ilhas completamente separadas, em que cada uma tem seu ecossistema, sua base de usuário e um UX completamente diferente. À medida que a gente vai evoluindo em termos de tecnologia, a gente tende a chegar a um certo nível de linearidade. O que é esse certo nível de linearidade? Talvez, e é um talvez muito grande, talvez a gente chega no nível em que o cara ele não vai escolher pela sistema operacional que ele, que ele quer operar. Ele não está escolhendo pela blockchain onde ele quer operar, ele está escolhendo pela aplicação. Por quê? Porque uma aplicação ela consegue ser hospedada 100% dentro de uma blockchain. Então ela não precisa migrar, ela não precisa ser fragmentada entre diversas blockchains, entendeu? Então, o caso de uso do CCIP, nesse cenário, seria um caso de uso extremamente limitado, tá? Porque você teria pouquíssima demanda de realmente interoperabilidade entre aplicações. E o caso de uso seria 100% de comunicação de bridges, de comunicação em realmente você conseguir transferir fundos entre diferentes blockchains. O Sergey, todo o time da Chainlink, eles fazem uma comparação bem interessante, né, do CCIP com o TCP/IP. E eu acho que a similaridade do nome é justamente por causa disso, né? Não é coincidência eles terem colocado nomes muito parecidos. Porque o TCP/IP é um protocolo vou dizer assim, de comunicação de Web 2, de você conseguir comunicar todos os componentes de Web 2. Hoje quando você utiliza a internet, quando você utiliza a interface que a gente está utilizando hoje, são diversos componentes no back-end se comunicando entre si e criando a experiência que a gente tem hoje. E o Sergey, ele usa o CCIP muito numa lógica multi-chain, que talvez seja uma lógica lá de trás. E o podcast que a gente estava assistindo hoje, a gente estava assistindo um podcast bem interessante que um investidor bem das antigas, assim, da Chainlink, ele fala, cara, o Sergey, ele tá abraçado na mesma tese há 10 anos. E uma coisa, isso é legal, porque o cara, ele tá bem convicto do produto dele, né? A outra coisa é que talvez seja um produto para uma outra realidade de mercado. Porque a gente tá falando de uma realidade de mercado em que pode ser realmente os super apps, cada app dentro de uma aplicação, a gente consegue chegar num nível de escalabilidade em que uma blockchain ela tem uma escalabilidade muito grande e ela consegue hospedar qualquer aplicação, e as aplicações não precisam ficar sendo fragmentadas e com uma liquidez fragmentadas em 10 blockchains diferentes, tá? Que a gente realmente consegue chegar a um nível satisfatório de escalabilidade de blockchains, e que toda essa tese, essa narrativa multi-chain e de diversas aplicações, diversos usuários em blockchains diferentes se comunicando entre si, não seja mais verdade, não caminhe para ser assim no futuro do mercado. A experiência do usuário, na verdade, ela seja, o cara ele vai utilizar ali o Twitter, ele tá numa blockchain, o cara vai utilizar o Facebook, ele tá numa outra blockchain, o cara vai utilizar uma conta de banco, que é um DeFi, ele tá em uma outra blockchain, e não necessariamente elas precisam todas se comunicar entre si. Cada aplicação está hospedada em um silo e não necessariamente existe demanda para comunicação entre elas. O que você pensa disso aí? Essa sempre foi a minha crítica em relação aos protocolos de mensageria em geral, assim, porque, e eu vou dar o exemplo atual, assim, eu nem vou usar os macacos velhos do jogo, né, mas depois eu vou usar eles, porque eu acho que eles têm, obviamente a gente tem que falar deles também. Mas olha o caso da Polygon. A Polygon, ela vem com a ideia da Polygon 2.0 na possibilidade de você criar várias supernets lá dentro, você utilizar a rede pública, e aí quando a gente fala de supernets, a gente pode pensar em aplicações mesmo, como, sei lá, o Nubank está fazendo com o Nucoin, e no final do dia eles querem criar o protocolo deles de interoperabilidade, o protocolo deles de comunicação. Então, até que ponto o usuário, né, ou a aplicação que está dentro lá do mundinho da Polygon, vai querer sair de lá? Só para até dar um passo atrás e deixar um pouco mais claro para o pessoal que está assistindo qual que era a nossa discussão hoje mais cedo, a gente tem dúvida na quantidade de protocolos de Layer 2 que vão vingar. Tá me entendendo? Se todos os protocolos de Layer 2 hoje dentro da Ethereum, tá? Eu que tô falando só da Ethereum, mas eles têm essa ideia de criar uma comunicação dentro deles, poxa, até que ponto a gente vai ter demanda para ter várias coisas que necessariamente tem que se comunicar? E aí depois eu uso os macaco velho, eu uso a Polkadot e a Cosmos. Pô, esses caras eles já criaram um protocolo de comunicação que funciona muito bem, cara. Pois é. E um protocolo de comunicação que funciona com a premissa de segurança da rede, cara.
Tá me entendendo? Tipo assim, quando você pensa no CCIP sendo aplicado, por exemplo, no ambiente da Ethereum, para duas Layer 2 conversarem, cara, eu tô correndo o risco do elo mais fraco desse sistema, que pode ser a Chainlink. O que eu quero dizer com isso? Se eu tô querendo transferir um token de uma Layer 2 para outra, e eu não vou fazer isso através da Ethereum, vou fazer isso através da Chainlink, cara, o meu risco é a Chainlink. E entra outro ponto, você mesmo comentou. Beleza, a Chainlink é um time bom e os produtos deles são produtos robustos, que nunca falharam, como é o caso do Price Feeds. Mas essa vai ser a mesma realidade do CCIP? Então, a minha dúvida, cara, e aí eu concordo com você, é tipo, até que ponto o CCIP ele vai ter. Vou mudar um pouco, né? Para abrir mais espaço para a gente argumentar. Até que ponto o CCIP ele vai ser necessário pelos próximos 10 anos? Sabe? Sendo que a gente ainda está definindo quais vão ser. Eu vou ao contrário, cara. Talvez o CCIP seja super útil nos próximos 10 anos, mas não nos próximos 20 anos. Pode ser também, cara. Hoje, principalmente a questão de bridge, tá? Cara, tem um organograma interessante aqui, eu vou abrindo ele enquanto eu vou falando, mas, cara, hoje você fazer bridge entre diferentes blockchains, ela é uma dor, obviamente, porque em nível de infraestrutura, a infraestrutura de bridges, ela é extremamente primitiva, mas também porque a gente precisa desse tipo de interoperabilidade, né? A gente precisa desse tipo de experiência dentro do cenário vou dizer assim, de maturação, de maturidade que o mercado cripto está hoje, entendeu? Então a minha principal dúvida em relação ao CCIP é isso, tá? O tamanho do mercado endereçável que esses caras têm. Eu acho que hoje, já um pouco entrando em linha, a gente está discutindo muito sobre a tese multi-chain e sobre um estágio de maturação de cripto no futuro, tá? E no futuro, a resposta do Igor, quando eu puxei aqui hoje sobre, cara, o futuro é multi-chain ou não, e se a gente vê um cenário de, cara, aplicações realmente hospedadas em poucos, digo assim, sistemas operacionais, mas deu uma falhada, tem como você só repetir, Gus? Deu uma cortada no seu áudio. Agora tá bom? Tá melhor agora. Tá, beleza. Não, tava falando que sua resposta, que a gente caminhou um pouco para essa conclusão, quando a gente estava discutindo isso, foi muito sobre poucos sistemas operacionais em cripto, né? Ou seja, poucas plataformas de contratos inteligentes e as aplicações concentradas entre elas ali. A gente escolher o que a gente quer, a blockchain que a gente está utilizando, não por causa da blockchain, mas sim por causa da aplicação que está em cima, né? O usuário vai onde a aplicação tá, onde o caso de uso tá. Mas isso é um papo mais para frente. Vamos pensar um pouco na realidade, na dor de mercado que resolve hoje. E hoje, a maior dor de mercado que eu vejo que o mercado cripto resolve do que o mercado cripto não, que a CCP resolve é a questão de bridge, cara. Hoje, assim, sendo bem sincero, se a gente vai ter se a gente vai ter adoção em escala no curto prazo do CCIP, eu não vejo no caso de uso de mensageria a nível de protocolo, tá? Então, protocolos se comunicando entre si, e tem um gráfico maneiro aqui, deixa eu abrir aqui, dele mostrando justamente como que funciona a nível de protocolo, com o caso das Synthetix, né? Deixa eu abrir aqui. Com causas sintéticas, né? Então, o que é essa tal de comunicação? Cara, vamos fingir aqui que eu tenho Synthetix, que eu estou utilizando, né? O token da Synthetix na Optimus e eu quero comunicar com esse cara. Estou utilizando na Ethereum, eu quero comunicar com esse cara na Optimus, tá? Cara, vamos supor que eu quero, por exemplo, eu tenho um SUSD aqui, que é um sintético de dólar da Synthetix, e eu quero enviá-lo da Ethereum para a Optimus. O que eu faço? Eu queimo esse sintético na Ethereum e eu minto esse sintético na Optimus. Esse é o processo de comunicação dentro de um protocolo que eu estou fazendo, e quem está fazendo o ferramental para utilizar isso daí é a CCIP. Aqui, na verdade, não é uma queima de fato, tá? Na verdade, o que o CCIP está fazendo é jogando para um pool, jogando para um smart contract e deixando travado esse sintético aqui e emitindo um outro sintético no outro lado. Então, é como se você tivesse uma aplicação e você tivesse um nível de abstração que você não tem que se importar com qual rede que você está utilizando, não tem fragmentação de liquidez. E sendo bem sincero, cara, se a gente cai um pouco na real, em termos de realidade, quando a gente olha, por exemplo, para a Aave, para a Synthetix, que são os dois principais casos de uso que utilizam o CCIP hoje, o volume desses caras são muito concentrados ainda na própria Ethereum. Então,
casos de uso, a demanda para você fazer esse nível de comunicação, a nível de quantas transações vão ser requeridas por dia, é muito baixa. Já na questão de bridge, eu acho que já tem uma de você conseguir enviar tokens de uma blockchain para outra, aí eu acho que já é outra história, né? Já é outro caso de uso diferente. Cara, você pode voltar rapidinho para compartilhar, porque é nessas horas que eu acho que, pô, só compartilhar aquele diagrama, porque é nessas horas que eu acho que não vale a crítica, mas vale questionar o modelo, entendeu? Na hora que você mostrar aí, eu vou tentar esboçar o que eu penso, né? Mas se você está dentro do ecossistema da Ethereum, e no exemplo que o Bis vai compartilhar, é basicamente você queimando, né, algum token na Ethereum e jogando para Optimus, eu faço 2 questionamentos. Por que não fazer isso através da bridge da Optimus, que já é esqueci a palavra, gente. Já é o mecanismo, né? Já é o padrão normal. E por que fazer isso primeiro? E segundo, por que o usuário normal, ou a instituição, vai ter interesse de fazer isso? Porque foi o que você falou, cara. A nossa tese, inclusive, de escalabilidade de Ethereum e demanda pela Ethereum como rede base o institucional, o cara grande, o cara que às vezes tem muito dinheiro, ele vai querer ficar na própria Ethereum, na rede base, ele quer a segurança mais pura possível. Por que ele vai querer ficar movimentando? Porque, na minha cabeça, uma vez que ele movimentou para uma Layer 2, qual que é o interesse dele de ficar jogando de um lugar para o outro? Visto que ambos os ecossistemas já podem ter o número de aplicações suficientes. É diferente da demanda entre ecossistemas completamente diferentes. Vou dar um exemplo. Hoje eu sou usuário da Arbitrum, da Polygon, da Optimus e da Solana. E aí, para Solana, para Optimus, Arbitrum e Polygon, eu vou ter uma grande dificuldade. Até mesmo da Polygon para Arbitrum e para Optimus, eu ainda vou ter uma dificuldade. Então, aí faz sentido. Mas se todos os ecossistemas estiverem ricos, entre aspas, tiverem com bastantes aplicações, qual que vai ser meu interesse em fazer isso? Porque lá na Solana eu estou usando uma aplicação, cara, que não é nem eu, é meu irmão que está usando uma aplicação, você sabe muito bem. E aí eu preciso mandar dinheiro para ele para aquela aplicação, só que meu dinheiro ele tá na Optimus ou na Arbitrum, sabe? E agora aquela aplicação vai para Arbitrum. Então, por que eu vou sair da Arbitrum agora? Entende? Sim. Então, são esses questionamentos. Essa é uma discussão que a gente tem bastante dentro daqui da Mercúrio, quando a gente vai a nível de Layer 2. Porque, vamos pensar a gente tá pegando um cenário extremamente fragmentado de segundas camadas. Então a gente tem, Arbitrum, Optimus, Polygon e zk-Sync. Cara, são 4 sistemas operacionais diferentes. Vamos utilizar esse termo, sistemas operacionais. Vamos pensar do lado do usuário agora. O usuário ele tem que ter uma wallet em cada uma delas, e aí ele vai utilizar um Uniswap. Em qual delas ele vai utilizar? Ele vai utilizar a Aave. Em qual delas ele vai utilizar? Ele vai fazer a custódia dos tokens dele. Aonde ele vai fazer? Ele vai utilizar uma aplicação que está em todas elas. Qual que ele vai escolher? Aí ele vai ter que escolher, fazer esse comparativo a nível de taxa. Realmente, sendo bem sincero, eu não vejo um futuro, eu não vejo um cenário em que a gente tem um nível de, como consigo dizer, um nível de fragmentação em que todas as aplicações estão fragmentadas em todos os sistemas operacionais, tá? Eu acho que vai ter um sistema muito mais uma aplicação de um lugar e não mais ter esse nível de fragmentação. A gente não tem hoje porque uma aplicação ela não consegue estar em um lugar e porque eles não compartilham bases de usuários, tá? E pode ser que a gente tenha não tanta demanda assim para o caso de uso CCIP. É a minha principal dúvida no momento, tá? Em relação ao produto. Só encerrando a linha de raciocínio, eu acho que a tecnologia é foda, o caso de uso é muito bom, resolve uma dor latente hoje, mas pode ser que Sergey e companhia estejam muito abraçados numa tese ultra multi-chain, de blockchain se comunicando 1000 vezes por dia o tempo todo, que é uma tese um pouco mais antiga do mercado, que não é uma tese tão atual, e pode ser que você esteja lançando um produto muito bom para uma dor que pode deixar de existir, ou ser uma dor não tão latente daqui 3 a 5 anos, quando plataformas de contratos inteligentes estiverem um pouquinho mais evoluídas. Exato, porque na minha cabeça, quando a gente usa o discurso, poxa, CCIP, usuário que ele tem um dinheiro na Avalanche e na Ethereum, ele vai poder ficar migrando da Avalanche para Ethereum. Pô, sendo bem sincero, toda vez que a gente discute de cripto, a gente sempre fala da abstração da infraestrutura, né? No final do dia, lá no futuro, o ideal, cara, de verdade, mano, o meu pai, ele tem dificuldade de entrar no Facebook e no Instagram.
pô, explicar pro meu pai que ele vai ter que entrar na carteira dele na Ethereum, na Avalanche, pô, não vai rolar, entendeu? Então, a gente está falando em abstrair o máximo possível para os usuários não saberem o que está rolando debaixo dos panos. Então, a demanda hoje que os usuários têm, que foi o que o Bruce comentou, a dor que, na verdade, eles possuem de transferir, pode ser uma realidade, cara, nichada mesmo para a quantidade de usuários que a gente tem em cripto hoje, mas não no futuro. E digo outra, uma aplicação como a Aave e a Uniswap, o que elas podem fazer debaixo dos panos? Cara, preciso mandar dinheiro de um lugar para o outro, liberar dinheiro de um lugar para o outro. Cara, por que eu vou ficar pagando o link toda hora, sendo que eu posso pensar num mecanismo quase que próprio aqui, que, cara, meio que deixa eficiente a coisa desse lado? O que eu quero dizer com isso? Tem 100 pessoas querendo mandar da Ethereum para a Avalanche. Tem, sei lá, e vamos falar só da Ethereum. Tem 100 pessoas querendo mandar da Ethereum para a Avalanche, eu tenho uma grana para receber aqui da Avalanche para Ethereum. Será que eu não consigo fazer alguma espécie de quase de matching, né? Tentar ordenar ali as transações de maneira que eu mate a minha demanda sem precisar pagar muito link para ficar fazendo essas transferências utilizando o CCIP? Então tem essa também, porque no final do dia os protocolos são empresas, né, cara? Se os protocolos são empresas, eles precisam baratear a linha de custo deles. Eles precisam ser eficientes na operação deles. E toda vez que eles fizerem uma operação que não faz sentido, uma operação desnecessária, utilizando o CCP, eles vão ter que pagar link. E esse link vai ser repassado para quem? Para o usuário. Entendeu? Sim. Então, eu acho que esse mapa mental também acho que falta talvez no time da Chainlink, foi o que você falou, né? Talvez eles estão tratando com uma tese lá do passado um pouco. Pois é. Mas, cara, vamos lá. Entendendo um pouco a nossa visão sobre o CCIP, eu quis começar isso para falar um pouco da nossa visão sobre o CCIP como produto, tá? Porque às vezes o pessoal vende uma ideia que não é a realidade do mercado, tá? Algumas teses, algumas narrativas ultrapassadas, no sentido de, cara, tal produto é o melhor produto do mundo, agora isso aqui vai ter uma super adoção, tal coisa é muito boa, mas às vezes não é tão verdade assim, beleza? Então a nossa visão sobre o CCIP é um pouco dessa. E agora eu queria entrar um pouco no tópico Chainlink como empresa geradora de receita e a nossa tese em Chainlink como um todo, tá? Acho que a gente foi primeira casa, os primeiros analistas aqui do Brasil a trazer esse questionamento sobre a questão da geração de receita da Chainlink, né? Sobre como tinha muito essa ideia de, cara, a Chainlink, o produto dela tem em todo lugar, todo mundo utiliza o produto da Chainlink, mas na verdade, quando a gente pega o único produto que a Chainlink tem, que é o Price Feeds, a gente tem uma concentração ali de 80%, se eu não me engano, dentro da Aave, que é, cara, o principal consumidor ali do Price Feeds da Chainlink, e a gente tem, na verdade, uma geração de receita muito baixa, né, porque, assim, 80% concentrado na Aave. Em termos de volume, quantas vezes a pessoa utiliza esse serviço da Chainlink por dia, é baixo, e paga-se muito pouco. Não só paga-se muito pouco, como esses caras, eles ganham dinheiro para utilizar o produto da Chainlink, né, hoje o Price Feeds, que é o produto da Chainlink, é 70% a 80% subsidiado pela própria Chainlink, né? Então a Chainlink voltou agora? Cortando só um pouquinho. Deu assim, seu áudio estava normal, pode continuar, mas cortou só um pouquinho. Tá, foi mal. Tava carregando o Dune aqui. Cara, hoje o principal produto da Chainlink, na verdade o único produto operacional de fato, assim, da Chainlink, que atrai volume e gera receita de fato, 80% do volume dele, de receita mesmo, ele é subsidiado, né, que é esse Price Feeds, que é essa receita que a gente tá vendo na tela. Eu queria trazer uma provocação também sobre o quanto essa receita, ela é pequena, tá, em relação a, cara, Chainlink, empresa com o market cap que possui. A gente tá falando de, vamos olhar aqui, em junho a gente teve 1 milhão e 300 mil dólares de receita gerada pelo principal produto da Chainlink. Cara, o volume diário do Token Link chegou nessa última semana a ultrapassar $1 bilhão, tá? Então, assim, é um volume extremamente baixo, é uma receita extremamente baixa para capitalização de mercado da Chainlink. Por quê? Porque a gente está num estágio obviamente, de consolidação do produto, um estágio muito de startup, em que você não consegue gerar muita receita, porque o seu produto não tem uma penetração tão grande no mercado. E a dúvida que eu te jogo, o Igão, cara, isso aí é foto ou filme? A Chainlink, ela tem um caso de uso, ela tem um produto hoje com o Price Feeds que tem nível para você gerar uma escala de receita extremamente relevante, precisa lançar outros produtos, precisa ganhar muita escala nos produtos atuais. Em que horizonte de tempo a gente vê isso existindo? Porque no final do dia a gente tá falando de uma empresa gigantesca que tem produtos muito bons, mas produtos que queimam caixa pra caralho,
e a gente precisa ver algum fluxo monetário positivo nisso, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Cara, antes de responder, até comentando aquele gráfico que você estava apresentando agora, uma das coisas que a gente conversou com o analista que fez aquele Analytics, né, que é o Eric, e ali está considerando subsídio, né? Acho que esse que é um ponto interessante. Ali pega o subsídio, se eu não me engano. Ali não é receita de Nossa, pagamento. eles não Ali conseguem quebrar, é verdade. eles não Ali conseguem pega o subsídio. quebrar. Sim. Então, na verdade, daquele valor de 1 milhão que você colocou ali, meu 20% amigo... daquilo, 20% daquilo é receita, então daria 300 mil, né? Exato. Então é uma outra jogada, sabe? Acho que esse já é um ponto complicado, né? É diferente do gráfico do CCP, eu já vou mostrar ele, que aí ele conseguiu quebrar levando em conta o que é de fato pago, né? O que é de fato demandado de link. Mas, cara, se é foto, se é filme, beleza. Price Feeds, pra mim, cara, pô, é o sequel. É um filme assim, mas ele é o filme já contado, talvez, a primeira parte do filme, sabe? Porque a gente já tem um setor de DeFi que é latente. Beleza, não é o setor global, obviamente. A ideia é essa, né? A meta é essa. Mas a gente já tem um volume, cara, considerável. Eu não tenho de cabeça agora. Você eu acho que deve ter, talvez, o volume de Uniswap, etc. Mas, enfim. A gente já tem um volume considerável. E dado esse volume, que eu sei que já gira na faixa do bilhão, a gente está gerando muito pouco. A gente está gerando 300, 400 mil de receita, sabe? Pelo Token Link. Na Ethereum, que é a blockchain com um setor mais pujante. Então a gente já tem um problema aí. E existe um outro ponto, que era aquilo que eu comentei. Cara, não é porque vai ter mais usuários que a Aave vai pagar mais. Não é isso, entendeu? Porque a Aave ela já está pagando pelo produto dela uma vez e pronto. Sim. Ela vai continuar pagando ali. E tem outra, que as pessoas confundem. A Chainlink não é usada para tudo, cara. A Uniswap não usa Chainlink, entendeu? Sim. O maior cliente da Chainlink hoje é a Aave, porque o modelo de negócio da Aave precisa do Price Feeds. A Uniswap, inclusive... Mas vamos... Assim, a gente tá falando, o maior cliente é a Aave, mas, cara, o que mais tem de DeFi além de Uniswap e Aave? Né? Mas esse é meu ponto. A gente tá falando de um mercado minúsculo, né? Que tem pouquíssimas aplicações, então se seu serviço é oferecer ferramentas para aplicações, obviamente você vai ter um nível de concentração muito grande, né? Tem dia que a gente bate, cara, 40% de todo o consumo de gas da Ethereum vem da Uniswap, tá ligado? Em questão de um dia. Então a gente tá falando de um mercado muito concentrado, muito nichado mesmo, né? Sim, o ponto é que, tipo assim, o aumento de usuários não vai levar ao aumento do consumo, entendeu? Esse é o ponto. O aumento de aplicações vai, porque aplicações são de fato os clientes, mas até que ponto a gente vai ter várias aplicações sendo utilizadas. Então, a minha crítica hoje ao Price Feeds é esse. Aí, beleza. Aí, respondendo a tua pergunta, pô, é foto e filme. Eu acho que tá contando o começo do filme, sabe? Eu não acho que vai evoluir tanto assim. Posso pagar minha boca no futuro, mas dado a estrutura do mercado hoje, não tem porquê isso acontecer. Agora, você jogou do CCIP, né? Perfeito. O CCIP, para mim, a coisa já muda. Porque Cara, eu queria puxar essa provocação aqui. Eu queria puxar essa provocação aqui sobre... Tiveram algumas dúvidas? Lembrando, pessoal, se vocês... Qualquer dúvida que vocês mandarem, não precisa ser sobre Chainlink, sobre CCIP, qualquer dúvida que vocês mandarem... Assim, Gabriel, sei lá, traí minha namorada, ela tá puta comigo. Cara, a gente responde no final da live. A gente já tá com um bom teor etílico na cabeça que a gente consegue responder esse tipo de dúvida, beleza? Mas tem alguma dúvida aqui que... vou chamar essa aqui, eu não vou ler seu nome, cara, porque eu tô com medo de ler seu nome. Mas vamos lá, a dúvida do NO aí... do NK, Chainlink é Lua com CCIP? Cara, Chainlink seria Lua com CCIP se realmente colocasse a empresa Chainlink, os produtos da Chainlink em um outro patamar. Vamos ver aqui, tem esse dash muito top que é do Eric também, sobre a receita acumulada que o CCIP vem gerando. O pessoal vai falar, tá no começo ainda, sim, tá no começo ainda, pessoal. É um processo de maturação. Mas vamos ver a receita em tokens link. A gente tá falando aqui de 4K, né? 4 mil tokens link de receita acumulada nesses últimos... Cara, começou desde dia 7/7, né? Nesses últimos 15 dias aí. Nessas últimas 2 semanas, 15 dias. A gente teve 4 mil tokens link utilizado como receita acumulada. Enquanto a receita em tokens links do Price Feeds é 240 mil. Então a gente está falando aqui, cara, de 10% de 240 mil dá 24 mil, 1% dá 2,4 mil. A gente tá falando de, cara, algo em torno de 2% da receita que o Price Feeds vem rodando. Obviamente, o Price Feeds é um produto muito mais consolidado, o CCIP ele nasceu agora.
Mas só para exemplificar para vocês como é um processo de maturação longo. O CCIP nasceu agora, a demanda é muito baixa, tá? O Sergey, ele falou muito sobre parceria com instituições. Cara, a Chainlink está utilizando a Swift, que vários bancos vão utilizar o CCIP para fazer transações em blockchain. Cara, beleza, mas qual que é o nível de demanda disso? Tu falar que tem uma parceria com um banco é uma coisa. Agora, esse banco estar fazendo dezenas de transações, centenas de transações, milhares de transações por dia dentro da sua rede e, de fato, trazendo demanda para a sua tecnologia é outra coisa completamente diferente. Em cripto se vende muito disso, parceria com TradeFi. Eu tenho uma parceria com um banco e aí isso é muito bullish para o meu produto. O que a gente quer ver aqui, o mais importante no CCIP, não é o lançamento, não é a proposta de valor. A proposta de valor pode ser muito boa, mas é acompanhar a maturação, acompanhar a adoção do produto, tá? A principal coisa que a gente vai fazer em relação a Chainlink daqui para frente é acompanhar esses dashboards, acompanhar de onde está vindo a receita, quem está utilizando esse produto, quanto que está gerando de demanda para a rede, porque realmente pode ser que todas essas parcerias que esses caras façam com o Swift e tudo mais, seja, sei lá, uma transação utilizando CCIP por dia que o cara paga 0,1 link por transação, entendeu? Então, acaba sendo um modelo de negócios, não vou dizer insustentável, mas um modelo de negócio muito de longo prazo, né, Igor? Cara, é isso. Já tá difícil puxar. Pô, fizeram a transação de $1.000 na Polygon, sabe? E isso foi o que? Sei lá, 8 meses atrás, eu não lembro agora. Foi perto quando a gente foi para a Devcon. E, pô, já foi difícil trazer os caras para uma blockchain. E a gente está falando, pô, de movimentação de muito valor, cara, financeiro entre várias blockchains que vão ter premissas de segurança diferentes. Tipo assim, é aquilo que a gente fala, né, cara? São muitos ECs para coisas começar a engrenar. Então, às vezes, é mais fácil você se limitar ao acompanhamento mesmo, a ver como essas coisas vão evoluir. A gente é um pouco cético, eu acho que pelo caso de uso, e eu acho que a nossa lógica, ela faz sentido, né? Porque a gente está pensando assim, cara, nem todos os usuários provavelmente vão usar isso, e pensando que poucas aplicações vão existir no ecossistema, não necessariamente essas aplicações vão precisar ficar mandando dinheiro de um lugar para o outro. Aí, pô, pensando numa instituição bancária, foi o que você falou, cara. Pô, no final do dia os caras podem estar transferindo, mesmo que eles tenham aprovação de estar em 2 blockchains, pode ser que eles vão mandar 1 bilhão de uma blockchain para outra e vão pagar 15 link para poder fazer isso. Porque não necessariamente o valor que os caras transferem não necessariamente vai refletir na taxa que eles pagam. Ponto. Pois é. E se isso acontecer, só para terminar, cara, se isso acontecer através da Chainlink, eu garanto para você, alguma solução do ponto de vista de aplicação vai tentar resolver isso. Ela vai pensar, cara, tô tendo um puta gasto aqui com taxa em link. Pô, por que eu não resolvo isso no meu protocolo então? Te digo isso porque a Chainlink fez isso com a Ethereum. Hoje o price fits da Ethereum, de todas as blockchains, antes da informação chegar na Ethereum, boa parte é feita off-chain para você baratear custo, sabe? Porque é caro você movimentar em blockchain. Então, enfim, são essas provocações aqui pro modelo. Mas como você falou, cara, o CCIP ele é muito bom, resolve uma dor, mas eu acho que vale ali um belo ponto de interrogação até quando a demanda dele vai ser crescente, né? E o quanto que a demanda dele é grande agora, né? Também são várias dúvidas, né? Por isso que eu falei que o principal ponto de acompanhamento aqui é em relação a CCIP, tá? Temos de alocação, eu já vou dar mais umas provocadas aqui no Igor, mas o pessoal perguntou bastante, cara, tinha link é Lua, e agora? O que eu faço? Aumento posição, chegou a CCIP. Pessoal, vamos lá. A alta de 20% no dia, que a gente teve 2 dias atrás, de Chainlink, quando a gente olha on-chain, tiveram 2 carteiras que ao mesmo tempo fizeram 2 transações que somadas deram $6 milhões de Chainlink. E nesse exato momento o token subiu numa padrão que a gente chama de parede, né? Que ele subiu, deu uma porrada para cima, reta, e depois continuou lateralizado. Então isso é um movimento técnico, extremamente técnico de mercado de pouco volume, pouca liquidez. De mercado com pouca liquidez, pouco dinheiro ali no mercado, você chega com uma ordem muito grande, você joga o preço para cima. Jogou 20%, movimentou 20% o preço de Chainlink. Essa ordem é em específico, tá? Não acho que muda nada, não, essa ordem, esse aumento de preço que a gente teve de 20% nos últimos dias não muda nada em relação a casos de uso, e como eu mostrei para vocês, tá? Eu sou muito da tese de que ganha dinheiro quem faz conta e pouca gente faz conta, por isso pouca gente ganha dinheiro. Mostrei para vocês o gráfico aqui de receita do
do CCIP, não é nada que no curto prazo, nem no médio prazo, coloca a Team Link, o produto da Team Link, em um outro patamar, entendeu? Então, em termos de alocação, não muda nada a nossa tese. A gente já sabia que o CCIP ia existir. O que eles mostraram a nível de tecnologia não é nada novo em relação a tudo que a gente já sabia, a toda a literatura que já tinha da Team Link. Então, não tem nenhum motivo para a gente acreditar que a nossa tese em Team Link mudou pós-lançamento do CCIP. Mas dito tudo isso, que a gente está sendo bem, cara, bearish Chato, aqui na né? live, né? A gente Chato. tá sendo bem chato aqui. Mas assim, pessoal, a gente é bem cético com tudo que a gente investe, tá? A gente não quer cair no conto ali de um cara aparece de sapatênis e camisa social na frente de uma câmera e fala que o produto dele é o melhor produto do mundo. A gente cai no conto da fada e compra e perde dinheiro e fica acreditando no cara ali, cultuando Deus. A gente não gosta de fazer isso, a gente gosta de fazer conta, cutucar, provocar, a gente gosta de ir a fundo e entender realmente o que é verdade e o que não é verdade. Mas entendendo todos os pontos de que, cara, Team Link e CCIP e Price Feeds e tudo envolvendo o Token Link é um processo de maturação que pode ou não chegar na sustentabilidade financeira, o que a gente faz em termos de alocação, o Iga? Hoje não é mentira para ninguém, tá? Hoje, por enquanto, a gente tem uma alocação em Team Link bem pequena, tá? É uma alocação bem diminuta. Eu acho maluquice ter uma alocação grande, ter uma bag muito grande em Link, justamente por ser um produto, uma empresa que tá num estágio de cash burn fudido e que a gente não vê esse cenário mudando no curto prazo, beleza? E, cara, a gente teve várias discussões hoje no WhatsApp sobre isso, digamos. Então, eu queria te jogar essa pergunta. Você acha que hoje a Team Link é uma posição, um investimento no Token Link é válido pelo produto, pela qualidade da equipe como um todo, ou se a gente está falando de algo que está muito no estágio inicial de maturação, não vale a pena a gente segurar, observar o acompanhamento, observar a evolução disso, e num momento que chegar num estágio que a gente esteja mais satisfeito, a gente esteja mais feliz com a adoção, com a maturação da empresa como um todo, a gente fala e a gente olha e fala, olha, isso daqui é sustentável, agora faz sentido para mim investir. Cara, sendo bem pragmático, é porque o nosso modelo ele já cospe a porcentagem que a gente deve ter, né? Então eu sou confortável com a porcentagem que a gente tem. Isso que é o complicado. Mas por quê? Porque no final do dia, cara, o nosso modelo ele mostra claramente que a T-Link tem um bom produto, tem uma boa equipe, esses são dois pilares da nossa análise. Beleza, ele tem alguns problemas dentro dos produtos, né? De falta de demanda, tem ali o problema do tokenomics. Mas a grande realidade é que em cripto hoje, vamos dizer assim, de maneira bem crua, bem sincera, tem coisa muito pior. E a Chainlink, cara, ela tem um negócio que, assim, ela tem mais produtos para serem lançados que podem ter um impacto muito grande, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito do Functions e do Automation, depois a gente pode entrar nisso, mas eu acho que eles podem ter uma demanda talvez até maior que o CCIP, principalmente o Functions, porque ele traz demanda de qualquer informação off-chain e on-chain. E eu acho que isso tem mais valor. Né? Eu acho que tem muito mais valor, talvez, hoje que o CCIP, porque, pô, você poder trazer informação de Web 2, cara, qualquer informação, não tô falando só preço, cara, eu tô falando, pô, sei lá, cara, eu quero integrar uma API do Spotify dentro da minha aplicação, eu vou poder fazer isso, sabe? Então, eu acho que isso tem muito mais valor, e eu acho que a questão de time, cara, e a gente já falou isso abertamente, né? O time da Chainlink, tecnicamente falando, é um negócio bem absurdo, assim, né? Bem Vingadores. Muita gente muito boa. A gente tem o Ariel Juas, cara, que é o CTO, se eu não me engano, atualmente, ou líder técnico, eu não lembro agora, que, cara, é um monstro da criptografia, inclusive manja muito de MEV. O time deles, eu esqueci o nome do cara agora, mas é o Camel, que ele era inclusive da Google, cara, ele era chefe do TensorFlow, que é uma biblioteca de machine learning muito fera. Esqueci o nome da líder deles também, de uma líder técnica deles, que era uma, cara, matemática muito sinistra. Assim, o time técnico deles é muito foda, e falar que os caras não têm cabeça de business eu acho complicado. Eu acho que os caras têm cabeça de business, não é à toa que eles estão se movimentando da maneira como estão, então estão fazendo as parcerias corretas da maneira como estão. E eles estão fazendo um negócio muito legal, tá? Que é distribuição. Distribuição, no modelo de negócios dele, pode ser a chave que ninguém está enxergando. Igor, o que é? Né? Exato. Igor, o que é distribuição? Cara, agora eles estão cagando para gerar receita. De maneira muito crua, tá? Eles querem estar em todos os protocolos possíveis, eles querem ser utilizados por todo mundo, eles querem ser um padrão do mercado.
porque uma hora que tiver que virar a chavinha, vai ser muito difícil você trocar da Chainlink para um outro protocolo, sendo que a Chainlink já vai estar se estabelecido como mercado. E uma coisa que a gente estava discutindo fora aqui da live, né, é que, diferente de plataformas de contrato inteligente, que a gente enxerga o mundo ali talvez com 3, 4, cara, o modelo da Chainlink, ele tende a se aproximar mais de um monopólio. Eu vejo poucos motivos para a gente ter mais de 2, 3 caras provendo o mesmo tipo de serviço, tá? Sim, cara, eu não sei se foi nessa live ou se foi na live de hoje de manhã, tá? Que o pessoal perguntou sobre Band Protocol, API Tree, esses concorrentes aí, até a Layer Zero, de ZetaChain. Só, esse é um mercado muito de oligopólio, em que se você tem a melhor distribuição e se você tem uma tecnologia que é padrão do mercado, fica muito mais fácil de você ser mais dominante. Por quê? Porque quando você cria uma aplicação, no seu código, você precisa escrever o código de forma que você esteja interagindo com o produto da Chainlink. Tá? É um ferramental em que você desenha o seu produto olhando para o produto da Chainlink. E o próprio produto da Chainlink também, toda a parte de comunicação, ela se baseia na rede de oráculos, e a segurança da rede de oráculos é definida por quão grande ela é e qual a segurança econômica daquilo, com base no staking de link, entendeu? Então, é um negócio que ele tende a se tornar um monopólio, como o Igor falou. Então, a gente está falando de um serviço que, cara, com uma grande probabilidade, ele vai ter uma demanda muito grande, tá? Todos os serviços, todos os produtos que a Chainlink oferece vai ter uma demanda muito grande. É um mercado que tende a ser um monopólio e a Chainlink tá a passos largos para se tornar esse monopólio. O time é um time extremamente qualificado, os produtos são muito bons, a gente conversa com, cara, desenvolvedor, a gente vê o histórico do mercado, a gente nunca teve nenhum nível de falha, nenhum nível de hack, nenhum produto da Chainlink. Parece óbvio, eu acho que é por isso que tanta gente é tão apaixonada por Chainlink. Só que a gente tem que levar, eu citei 4 pontos positivos, a gente tem que levar o quinto ponto negativo, tem que levar ele em consideração, e ele, que é um peso muito grande, que é o timing. O timing é, cara, como o Igor falou, é uma empresa que tá cagando para gerar receita. A Chainlink, ela subsidia os produtos dela. Então ela fala: ô Mercúrio, você quer utilizar o price feed? Usa o quanto você quiser, eu pago para você usar o meu produto. É igual eu chegar aqui na live e falar: pessoal, vocês querem ser Mercúrios Pro? Vocês querem fazer parte da nossa comunidade? Não sei o quê. Ó, eu pago R$1.000 para vocês entrarem na minha comunidade. É óbvio que a minha comunidade vai crescer. Entendeu? É esse estágio, é esse o timing da empresa, do modelo de negócio da Chainlink no momento, beleza? E esse time, a gente está falando de esse modelo de negócio de só sai dinheiro, não entra dinheiro, a gente está falando de só tem aumento de oferta pelo token, a gente não tem aumento de demanda, certo? Então, cara, acaba sendo algo, assim, o que justifica a nossa alocação em Chainlink no momento? Tudo isso que a gente falou de ponto positivo. Mercado de monopólio, um produto que muito provavelmente vai ter demanda, time com extremamente qualidade. O que justifica a nossa alocação ser muito pequena? Timing. Eu não vejo o modelo de negócio desses caras num espaço de tempo de curto, médio prazo, eu tô falando de 18 a 24 meses, tá? De 1 ano e meio a 2 anos, eles terem uma demanda excessiva do produto deles que justifique demanda por token link e, segundo, demanda por staking. Tá? A Chainlink hoje ela já está com o staking dela ativo, mas é um staking tão pequeno e boa parte da remuneração para quem está fazendo staking é subsidiada. Então o modelo econômico não para de pé, entendeu? Então eu tô falando de um horizonte de 18 a 24 meses que eu não vejo esse modelo econômico parando de pé. Por isso, o que não justifica uma alocação, cara, a nível alocação média dentro da sua carteira, pelo menos é a nossa visão, né? Cara, perfeito. É o que a gente comenta, assim, nosso modelo Chainlink gabarita, vai, quase, qualitativo e governança, muito próximo a isso, provavelmente, né? Só que aí nos nossos filtros mesmo que você comentou de tokenomics, diluição, time, o projeto é prejudicado. Agora, pô, o projeto é ruim? Cara, não. O projeto não tem demanda pelo token link. Beleza. Pô, 95% do mercado não tem demanda pelo token real. É isso que você falou, alguém puxou isso daí aqui, né? Foi o Flávio Leal. Em cripto, a narrativa conta muito. Quando eu falo timing da Chainlink, não é só timing de geração de receita. Tem muito token merda que não tem geração de receita nenhuma e que tá com uma performance muito boa, né? Se bem que... Deixa eu fazer um comparativo para todo mundo que fala muito mal de Chainlink, fala mal do token link e tudo mais. Pessoal, se a gente pega no horizonte de 90 dias, 1 ano e 1 ano e meio para trás, que vamos falar o começo do bear market para cá,
tem muito token que tá com uma performance muito pior, tá? Desse ano tem muito token que tá na moda, tá? Então tem esses tokens, cara, de Layer 2, token de Cara, eu ia gaming. comentar isso. Layer Cara, 2, cara. tem muito. Cara, tem muito token que tá na moda que todo mundo fala, tô investindo pela narrativa. Tem muito token que tá na moda, LSD, Layer 2, gaming, alguns DeFis mais degenerados aí de derivativos e tudo mais. Cara, tem muito token que tá com a performance muito pior que a performance do Token Link. Se a gente pega no ano de 2023, muitos. Se a gente pega do começo de 22 para cá, a maioria, tá? Então, assim, eu concordo que a narrativa conta muito e não tem muita narrativa em torno do mercado de oráculos no momento atual. Aqui é importante falar que a questão do timing que a gente estava comentando é timing de maturação, né? Não é timing de mercado. A gente está analisando amadurecimento do produto. Pois é, a gente tá falando de assim, maturação do negócio a nível de eu olhar pro Token Link e falar, beleza, eu consigo fazer conta, eu consigo justificar que nos próximos, 2 anos a gente vai ter aumento da quantidade de staking, redução do supply circulante, mais demanda pelo Token Link e por matemática básica esse token vai subir. A gente não vê isso, porque o estágio de maturação é diferente. É um estágio de maturação que esse cara tá só gastando dinheiro. E não tem nenhuma perspectiva de ter o tal do pagamento de dividendo, do usuário ele ter um motivo real para holdar o Token Link. Porque no final do dia, se você consegue delegar seu Token Link em staking e você tem um motivo real para ter um Token Link, isso muda completamente a figura, certo? Eu não vejo isso acontecendo no longo prazo, mas não tô falando de narrativa. O foda é que quando a gente tenta falar de narrativa, a narrativa também não tá favorável para o mercado de oráculos, né? A Chainlink, ela cresceu muito lá no ciclo de 2020, porque ela era uma das principais blue chips da época, mas desde então ela vem ser colocada de escanteio no mercado, né? Cara, se você parar para pensar, até olhando o Token Link, ele é um token que, tipo assim... Boa, Carlos. Amém. É isso mesmo, Carlos. Amigo careca. Cara, se olhar para o Token Link, sendo bem pé no chão assim, ele é um token que ele justifica a sua existência, tá? Eu acho que isso é um negócio legal que comenta-se pouco. Ele é um token que justifica a sua existência, porque para você utilizar o serviço da Link, você precisa de Token Link. Assim como caso você precise utilizar uma Layer 1, você vai precisar no caso da criptomoeda daquela Layer 1. Então, o Token Link, por si só, ele se justifica muito mais do que tokens de algumas Layer 2 e do que de algumas aplicações. Porque a Link, ela continua sendo, cara, uma infraestrutura fundamental para cripto. Em termos de usabilidade, vamos colocar a narrativa de lado. Em termos de usabilidade, Link, ela tá na frente de Arb. O pessoal fala assim, cara, Token Link é scan, porque o time tem 1 trilhão de tokens na mão e vai dampar no mercado. Vamos pegar percentualmente o quanto de Link que a Phoenix Lab tem e o quanto que a Arbitrum tem, quanto que a Off-Chain Labs tem e o quanto que a Optimism tem e o quanto que, cara, o time lá, esqueci o nome do time, mas o time por trás da Immutable X tem. Vamos pegar, tipo, todas as moedinhas da moda e ver o quanto que esses caras usam token para financiar o time deles e comparar com a Chainlink Labs. Então, assim, obviamente, vale o criticismo, vale que a gente tem, como o próprio CryptoQuo comentou aí, cara, 54% do supply na prática, metade do unlock ainda. Sim, isso é um ponto extremamente negativo, tá? Mas quando a gente coloca no mesmo padrão de comparação, a gente tá falando que os tokens da moda, né? Os tokens famosinhos do momento sei lá, Arbitrum, Optimism. 10 a 15%. Menos de 15%. Supply circulante. Então, é ruim, a narrativa joga contra, mas tem muita coisa pior no mercado, né? E esse cara é scan. Cara, o que tem de diferente no Token Link do que o resto do mercado? Token tesouraria é uma ferramenta de financiamento. É uma ferramenta de financiamento, por quê? Porque o mercado cripto foi construído desse jeito. Entendeu? Cara, vamos soltar o verbo. 9 horas da noite da sexta, eu e você estamos no vinho, vamos soltar o verbo só um pouquinho. Cara, a Layer, uma quantidade de Layer 2 e talvez até as Layer 0 da vida aí vão fazer o airdrop que elas querem fazer, vão utilizar o airdrop. Vão utilizar o airdrop delas para gerar o preço inicial que vai definir o market cap delas e utilizar o que elas vão definir em tesouraria para se financiar, cara. Tá ligado? E tipo assim, Layer 2, em grande parte não. Vamos tirar a Polygon ali,
Não, vamos tirar a Polygon por conta da POS, porque você usa ela como pagamento de taxa. Mas Não, o tem resto, stake, cara... né? Tem um modelo de stake institucional. Exato, perfeito. Você tem o stake, O perfeito. token serve para alguma coisa. Perfeito, você provê a segurança. Cara, o resto não tem. O Token Link, o Super Linear Stake, eu fui crítico pra caramba em relação a ele, em relação à quantidade. Porque é pouco pra caralho, e é pouco pra caralho pra você para que a tesouraria consiga incentivar esse staking sem prejudicar muito eles, gerando um API alto. Só que, pô, sinceramente, o staking de Link vai ser utilizado para o modelo de Watch Dogs que aumenta a segurança do ativo. Já está sendo utilizado. Já está sendo utilizado, esse é o ponto. No futuro, a maneira como a segurança de Link vai ser pautada vai independer da Ethereum, porque é um bicho à parte da Ethereum. O resto já utiliza Ethereum. Então, em tese, não precisaria de token. Só que o modelo da Link, cara, precisa de token, sabe? Então, assim, cara, é muito foda, porque parece que o mercado é muito 8 ou 80, sabe? Tipo, ou o Link é uma merda, ou o Link é a melhor coisa do mundo. Mas as pessoas não conseguem aceitar que Link só é tipo, mano, tem seus benefícios e tem seus malefícios, cara. E é só ponderar isso na sua locação. Cara, vamos lá, novamente, gosto muito da Chainlink como empresa, tá? Eu acho que o que eles estão fazendo é muito foda. Eu tenho muitas críticas em relação ao Sergey, porque eu acho que ele tá preso numa tese relativamente, não vou dizer ultrapassada, mas relativamente, como eu consigo dizer, cara? Um pouquinho cabeça dura, talvez, não tá muito... Não, um pouquinho cabeça dura, talvez, cara. Porém, admiro muito o trabalho que os caras estão fazendo e realmente acredito que tem um lugar ao sol para a Chainlink como uma empresa. Hoje a Chainlink é top 20 market cap. Eu acredito que assim continuará. Eu acredito que a Chainlink, ela é um negócio... Eu esqueci o nome da empresa, cara. Eu acho que é Equatorial, mas eu tô com muito medo de estar falando muita merda, tá? Então, se tem alguém do mercado tradicional aí no chat, vocês me corrigem. Mas tem uma empresa de utilities, que basicamente ela oferece serviços básicos para as pessoas sobreviverem, que ela nunca é a melhor performance da bolsa. Eu achei Equatorial mesmo. Tá ligado, né? Ela nunca é a melhor performance da bolsa. Você pega um ano e você olha as melhores performances da bolsa, as 20 melhores performances, ela nunca tá lá. Só que quando a gente pega somado nos últimos 10 anos, ela é a melhor ação da bolsa. Só que em nenhum ano ela foi a melhor ação da bolsa. Por quê? Porque ela cresceu estavelmente. Ela foi crescendo. Aos pouquinhos ela sempre esteve lá. Eu acho que a Chainlink pode virar um troço desse, sabe? Ela sempre vai estar lá no top 20. Porque ela sempre vai ser uma das maiores empresas de cripto. Mas ela nunca... O crescimento da Chainlink é linear ao crescimento de cripto. Você concorda com essa frase? Cara, legal. Se você for bem pragmático e olhar os produtos da Chainlink, faz muito sentido, né? Tipo, pois é. Tira o price feeds, mas olha o CCP, olha o functions, olha o automation. Pode ser, cara, que o mercado precisa expandir muito para que a Chainlink tenha mais demanda. Beleza. Pois é. Beleza. E assim, por exemplo, uma Layer 2, uma Arbitrum. Vamos supor que a Arbitrum lança amanhã a atualização Arbitrum Fodastic, que, cara, a Arbitrum vai virar 2.0. 4.0. Cara, lançou lá a Arbitrum Fodastic 4.0. A Arbitrum vira a melhor segunda camada do mundo. A Arbitrum, ela pega mercado da Optimus, da Chainlink, da Polygon, da ZK-Sync, da Ethereum, de todas as Outlier 1 também. Então, cara, esquece TVL, esquece volume na Binance, tá? Na Binance Smart Chain. Todo o volume de cripto foi para a Arbitrum, porque a Arbitrum agora é a melhor plataforma de segunda camada do universo, beleza? E esses caras explodiram. O crescimento da Arbitrum nesse momento vai ser exponencial. Por quê? Porque esses caras, eles pegaram um mercado que já existe, roubaram o market share de outros caras, e não necessariamente o mercado cripto teve que crescer para esses caras roubarem muito market share. E eles fizeram o mercado cripto crescer. Porque à medida que eles lançaram a melhor atualização, pode ser que tenha lançado um joguinho ali em cima da Arbitrum e tenha entrado 1 milhão de usuários na Arbitrum para utilizar aquele joguinho, e isso fez o token ARB crescer. E aí foi o crescimento exponencial. Não espere isso de Chainlink. Não espere isso do Token Link. Por quê? Porque ninguém vai entrar em cripto por causa da Chainlink. Como que vai ser o crescimento da Chainlink? Vai ser roubando o market share dos outros caras? Não vai ser roubando o market share. A Chainlink não vai roubar o market share de ninguém, porque ela já tem 95% do market share do mercado. Então o crescimento da Chainlink, ela é linear com o crescimento do mercado cripto.
Então não esperem um crescimento Chainlink como chamam no mercado tradicional, vou utilizar os termos escrotos do mercado tradicional aqui, um super alpha, não sei lá como que chama essa porra, né? Mas, cara, um play ali de tipo high alpha, high beta, sei lá como que chama esse treco, mas basicamente um negócio que você vai investir, você vai ter um ganho muito acima da média do mercado. Você não vai ter isso com o Token Link. Vai ter, é um play seguro. É um play seguro porque ele oferece uma infraestrutura básica para o mercado, à medida que o mercado cresce, traz o usuário para dentro, as aplicações têm mais demanda por infraestrutura, a Chainlink vai lá e oferece isso. Então, o que eu vejo hoje é de um crescimento da Chainlink linear ao crescimento de cripto, tá? E eu aloco pensando nisso. Eu não aloco esperando 5 vezes, 10 vezes em Link, no Token Link. Por quê? Primeiro, por causa do estágio atual do ativo, e segundo, por causa quais são os drivers, quais são os catalisadores de crescimento da Chainlink. Acabei de falar que eu não espero 5 vezes da Chainlink, o Danilão mandou, Link pode fazer 20 vezes? Cara, não sei. Se o mercado cripto crescer 20 vezes, Link faz 20 vezes. Essa é a minha visão. Se o mercado cripto crescer 2 vezes, eu acho extremamente improvável Link crescer 20 vezes. Como eu falei, eu vejo um crescimento linear ao crescimento de cripto. Só queria fechar aqui, antes de passar a bola para você, Igão, sobre o que eu joguei aqui na tela, porque eu joguei e não falei nada. Esse aqui basicamente é o roadmap. Ih, cara, fiz merda aqui. Esse é o roadmap. Ih, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ah, eu abri a foto. Esse é o roadmap do staking da Chainlink, beleza? A gente tá no V. Puta que pariu, fiz de novo. Não fiz não. Tá difícil hoje, hein? Então. Uma garrafa aí, amigo. Meia garrafa, pô. Meia. Tô em meia também. Meia garrafa de Shaq. Top. Em homenagem a Jack. Vamos lá. Cara, a gente tá no V 0.1. Caralho, fiz merda de novo. Ah, não, só fiz aqui. Não, tá dando pra ver, mano. É que eu troquei de tela aqui no meu. Cara, a gente tá no V 0.1. Então, nesse V 0.1 do staking da Chainlink, a gente tem, como o próprio time sacou aqui, 25 milhões de tokens Link, tá? Em staking. Cara, a Link hoje tem 530 milhões de tokens em circulação. Então, a gente tá falando aqui a gente tá falando de 5%, tá? Dos tokens Link em staking. Isso é muito irrelevante pro supply de Link, tá? E aqui eles falaram que no V.1 eles estão mirando 75 milhões de token Link staking, que é esse V.1 aqui. V1, na verdade. E, cara, vamos saber que nesse V1 eles expandem para os price feeds, e aí o V2 é expandir para todos os serviços. Pô, CCP não tem ninguém usando, né? Vai expandir para quem hoje, né? Mas enfim, não tem por que expandir para o V2, pelo menos eu acho, para os próximos 18 a 24 meses, beleza? Mas eles falaram aqui, né, que eles têm o plano de expandir para 75 milhões de tokens Links em staking, meses depois do lançamento do staking. Staking saiu no meio do ano passado, tá? A gente tá completando um ano de lançamento de staking, então eles já não cumpriram com o roadmap deles aqui, tá? De triplicar a quantia de tokens em staking meses após o lançamento. Porém, a gente vê que tem um futuro aqui, né, para a Chainlink, cara, aumentar a quantidade de tokens em staking, aumentar a demanda pelo Token Link. Então, no final do dia, cara, vamos criticar para esses caras, vamos falar que o token é uma merda, vamos falar que o token é scam, que a Chainlink Labs utiliza o Token Link para financiar o time lá, para financiar o sapatênis de camisa do Sergey. Sergey é o nome dos caras, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos pegar esses cortes aí, me queimar, não. Não, pô, a gente pode falar isso, mas eu acredito que é uma crítica muito direcionada e imparcial, né? Porque no final do dia, todo o mercado é assim, né? Por exemplo, o próprio Cristiano, ele falou, Arbitrum só tem 12% em circulação, louco de quem compra isso. Me prenda por ser maluco, então, Cristiano. Me leve para o manicômio. Mentira, eu gosto bastante de Arbitrum, tá? E acredito que apesar dos 12% de circulação, que é muito baixo, o token ARB pode se configurar um bom investimento. Igão, falei muito. O que você acha aí? Cara, no final do dia é matemática, é porcentagem, cara. As pessoas, elas pensam, tipo assim, cara, eu preciso botar 10, 15, 20%, o negócio precisa ser 0 ou 100, sabe? Preciso ter ou não ter. Cara, tenha pouco, se o negócio é bom, cria um modelo para isso, é o que a gente fez, entendeu? A nossa alocação de Link é pequena, a gente dorme bem no final do dia, porque a gente sabe que a gente está num projeto bom, mas a gente também pondera os pontos negativos. Eu não preciso odiar o projeto, eu não preciso sair do projeto. Ao menos, que aí não é nosso caso, mas ao menos que a pessoa ache que tem um custo de oportunidade melhor.
tem um outro projeto ali que ela poderia alocar com o mesmo dinheiro, que ela acha que vai ter mais retorno. Aí é uma coisa pessoal dela. Mas, cara, hoje no mercado de cripto, a gente tá falando de um mercado que, cara, de verdade, 99% ou não gera receita, ou não tem caso de uso, ou de fato não precisava existir, enfim. E isso também não significa que você tem que se eximir de olhar para esse tipo de projeto, porque a gente está num mercado extremamente incipiente. É só, cara, ponderar risco e retorno, não esperar que só porque seu amiguinho fez, sei lá, 4.000%, 30.000% no próximo ciclo, no último ciclo de mercado, que você vai fazer o mesmo, sabe? Mas, cara, no final do dia é só ponderar, ser equilibrado, não ter tanta ansiedade de, de querer estar num negócio ou não querer não estar, sabe? Eu acho que é isso. De tudo que aconteceu com o Link, cara, a gente fez análise, descobriu os podres da Chainlink e tava tudo bem, sabe? Tipo, a gente tava tranquilo, porque a gente já tinha quantificado no modelo que a equipe era boa, que o proposta era boa. A gente foi ajustando. Perfeito, cara, perfeito. Foi isso que você falou, ajustar risco e retorno. Chainlink, muitas das teses que eu vejo em relação a Chainlink, foca muito na questão do produto, foca muito em, cara, oráculos são muito necessários, oráculos é o futuro de cripto, oráculos é o melhor produto do mundo. Aí tu vai ver, faz conta, irmão. Você vai lá fazer conta, você vai ver, ninguém utiliza essa porra. Tipo, tem a Aave lá, utiliza 80% do negócio, é extremamente subsidiado, gera zero receita pra Chainlink, entendeu? Então, cara, vamos segurar a emoção, entender que, cara, o crescimento da Chainlink depende muito do crescimento do mercado cripto, depende muito de mais usuários usando mais aplicações, e mais aplicações sendo lançadas e demandando o price feeds, beleza? Então, não espere a Chainlink multiplicar por 5, por 10 da noite pro dia, em termos de usabilidade, porque isso não vai acontecer, isso é linear ao crescimento do mercado de cripto. É um produto muito bom, é uma tecnologia muito boa, tem um time muito bom, é uma infraestrutura extremamente necessária no mercado cripto, por isso que a gente tem uma alocação, porém, a gente tem que entender o timing, a gente tem que entender o estágio de maturação. Nenhum gestor, a gente conversa muito com bastante gestores aqui na Mercúrios, né, para aprender a investir, para aprender a gerir, né, porque a gente tem a carteira aqui, a gente tem um fundo de investimento, né, e muito do processo decisório, da parte de tomada de decisão, cara, por que eu vou comprar uma empresa que eu não vejo um horizonte de crescimento dela, um horizonte de trazer usuários para dentro nos próximos 5 anos? Por que eu vou comprar a ação dessa empresa? Por que eu vou estar alocado nesse negócio? Eu acho que o negócio da empresa vai andar de lado pelos próximos 5 anos. Por que eu vou me alocar agora? Ah, se aloca agora para ganhar daqui 10 anos. Cara, calma. Vamos entender o momento da empresa. Não é investir fazendo market timing, mas é investir entendendo a realidade da empresa no momento. Então é um pouco da nossa visão, a visão da Mercúrios em relação à Chainlink, tá? A gente tem uma visão muito sóbria, bem conservadora em relação à Chainlink, a gente gosta muito do case, mas sobre investimento no Token Link, a gente entende que não é a hora de pesar a mão. Pode ser que daqui, cara, 3, 5 anos pode ser a hora de pesar a mão em Link. Como a gente vê hoje, que é a hora de pesar a mão em LDO, por exemplo, da Lido. A Lido oferece um serviço de infraestrutura, cara. A Lido oferece quase que uma ferramenta, não é uma aplicação, é uma ferramenta. Eu quero fazer staking de uma forma descentralizada, segura e sem ter que travar o meu capital. Faz pela Lido. É um serviço, é uma ferramenta, assim como é a Chainlink. Porém, o serviço da Lido está sendo extremamente demandado no momento e está passando por uma pernada de crescimento gigantesco. O mercado da Lido dobrou de um ano para cá. Não é a realidade da Chainlink. É por isso que em uma posição a gente tem 5 vezes mais alocação do que na outra posição. Entendeu? Isso também é importante considerar na hora que está fazendo a alocação. Inclusive, quem quiser brincar de investir aí com a gente, brincar não, tô brincando, gente. Quem quiser investir junto com a gente, entender um pouco mais da filosofia da Mercúrios aí, o nosso querido Caião, da nossa querida produção, ou não sei quem que tá cuidando da nossa produção aí hoje, vai mandar no chat aí o link da Mercúrios Pro. A gente tá com live, tá com vagas abertas. Quem comentou? O Claudião comentou, Mercúrios Pro está com vagas abertas, então a gente tá com vagas abertas aí na nossa comunidade. A gente tá lançando nas próximas semanas o nosso Discord, em que a gente vai discutir análise fundamentalista. Cara, a maior comunidade de análise fundamentalista, a primeira e maior aqui do Brasil, então vou ficar muito feliz de ter vocês com a gente tá com vagas abertas, então é só entrar no link aí, vai cair com o nosso especialista, e a gente tem outros produtos também, caso a Mercúrios Pro não seja para vocês, beleza? Como eu prometi para vocês, pessoal, estamos com 1h15 já de live, eu separei uma porrada de comentário aqui, então eu vou responder os comentários. Não veio nenhum comentário a não ser de link, então a gente vai responder os comentários aqui e fazer esse bate-bola nesses últimos 10, 15 minutos de live.
Danilo Oliveira comentou, cara, não esqueça, Link pode tirar um coelho da cartola e bombar. O que você acha aí, Igor? Concordo. O Functions é o automation que eu falei. Para mim, o Functions ele pode ser um coelho da cartola, mas um coelho da cartola que não necessariamente é aquele coelho que você está esperando. Ele não necessariamente, cara, vai fazer Link pular de outro patamar. Só que ele pode ser uma surpresa. Assim, na hora que ele for implementado e a gente começar a acompanhar, a gente vai ter uma opinião. Agora, enquanto o projeto ainda é teórico e não tem muita aplicação, e brincando, né? O álcool também bate um pouquinho. Coelho na cartola é quando você, cara, tá literalmente algo que, pô, você não faz ideia, né? Pô, é uma surpresa. A gente já tem noção dos produtos da Link, sabe? E a gente já tem uma noção, previsibilidade de quanto isso vai gerar de demanda. Então, a surpresa ela pode vir quando, de fato, um novo produto, ou até algum produto que já foi lançado, como é o caso da CCIP, começar a gerar uma demanda que a gente não esperava. Aí eu concordo com o Danilo. Talvez esse seja o coelho da cartola que ele pontuou, né? Cara, sei lá, eu tomaria cuidado com essas narrativas aí, com essas promessas de coelho da cartola, de produtos revolucionários, de, cara, investe nesse negócio aqui que qualquer hora ele pode lançar um negócio e mudar de patamar. Cara, eu acho que a Chain Link, assim, muita gente vendeu o Chain Link 2.0 lá do Economics e o Super Linear Staking como o coelho da cartola da Chain Link. A gente viu no que deu, né? Então, vamos fazer conta, pessoal. Quando a gente faz conta, a gente vê o que pode ter, o que não pode ter de impacto. Foi o que o Igão falou, a gente pode ter um functions aí, um automations que realmente eleve e coloque a demanda do Token Link em outro patamar. Só esperar, cara. Só esperar. A gente tá alocado por causa disso. A gente tá alocado porque o time tem capacidade de fazer isso. Mas você vai alocar 20% do seu portfólio, 10% do seu portfólio e rezar para que isso aconteça, e todo dia rezar ali, colocar uma cartola e um coelho no seu quarto e falar, por favor, Tim Link, faz isso, faz isso. Aí, eu acho perigoso, O CryptoQuo, eu dou risada toda hora no seu nome, cara. Link é um puta projeto, cripto precisa, isso é fato, mas é um token que faz sentido para uma gestora de fundos tipo a Merck, caralho, que faz gestora de milhões. Pro varejo, com 5 casinhos ali, não vale, custo de oportunidade. Cara, isso depende muito do seu objetivo com cripto, tá? Se o objetivo realmente eu preciso mudar minha vida com cripto, eu preciso fazer milhões de um dia para o outro ali, eu invisto em cripto para ter uma performance de 1000 e poucos %, aí realmente, aí eu acho que Link não seja a melhor opção para você. Só que se você quer ter uma performance em linha com a performance do mercado cripto, que é a visão da Mercúrios, né? A gente a gente acredita que o mercado cripto vai crescer, e muito. A gente quer crescer um pouco mais que o mercado cripto, a gente não quer fazer loucuras, por isso daí vem a nossa filosofia do arroz e feijão. A gente acha que quando você faz muitas loucuras, você corre muito risco de perder dinheiro, beleza? Então, cara, basicamente, a gente gosta de ter Link na carteira, beleza? Justamente porque a gente acredita que é um play seguro aí, mas com todas as ressalvas que a gente falou. É um pouquinho com o que o Rodrigo falou, né? O Rodrigo falou, cara, dá pra dizer que ela pode ser uma proteção na carteira respeitando uma proporção pequena. Eu acho que é um pouco da nossa visão. O Manuel já tá do lado do coelho da cartola aí. A única coisa ruim da Link é que eu não tenho como comprar mais. O CryptoCo falou da inflação, a inflação a gente já leu, de quanto é a inflação do Token Link. Ô Igor, enquanto eu vou puxando os comentários, comenta pra gente aí, o que você vai jantar hoje? Pô, tô na dúvida, cara, porque tomei vinho, pensei lá no Jerônimo, mano, tem um Jerônimo aqui perto de casa, cara. Foda que o Jerônimo, velho, foda que o Jerônimo é um McDonald's, né? Não, mas peraí. Ele é o McDonald's melhorzinho, velho. Pô, o Jerônimo, ele é o melhor custo-benefício de todos os fast foods, velho. Tipo assim, mano, pô, tô me alimentando mó bem e tal, treinando todo dia, muito. Pô, o Jerônimozinho numa sexta-feira. Cara, R$20 ali. Cara, pede um lanche que é muito bom aí em São Paulo, chama Burger X, com X na frente. Eu peço direto. Não. Eu peço Smash. R$27,90. Peço todo dia. Cara, X-salada duplo. Vou dar uma olhada. O brownie deles é bom também. E é no precinho, é preço de Jerônimo, tipo 20 e poucos conto, né? Não, o Burger X é muito top, velho. É isso. Vamos lá, KM Player, acho que Link bate na alta que teve no último bull. Cara, bate se o mercado cripto voltar ao que foi no último bull, tá? Não acredito Link com um token ultra performance acima do mercado, beleza? Traction Link bate o topo histórico também, não acredito nisso. Vamos ver aqui.
Essa dúvida do Flávio é muito legal. Parceria da Chainlink com a Swift Payments, tem alguma relação com o CCIP? Tem, cara. A Chainlink, ela justifica que a Swift, o sistema de pagamento Swift, né? Sabe o que é o sistema Swift, né, pessoal? Basicamente é um sistema de pagamentos de transações internacionais. Então, a gente aqui na Mercúrio utiliza todos os dias, tá? Porque a gente investe em corretoras lá fora, e aí a gente tem que mandar real e dólar lá para fora e tal. Então, a gente acaba utilizando o método Swift, que é uma infraestrutura, né? Todos os dias. E a Swift, ela tá utilizando o CCIP para justamente fazer pagamentos, fazer transações dentro de blockchains, tá? E foi como eu falei, cara, é muito legal, a Chainlink tem parcerias com o banco, se a gente tiver uma adoção institucional em massa, e realmente, cara, uma porrada de banco, todos os bancos do mundo começaram a utilizar blockchain, e blockchain virar um padrão de transação de monetária TradeFi, muito provavelmente Chainlink vai ter um salto grande de utilidade. Eu vejo isso acontecendo no curto, médio prazo? Não vejo isso acontecendo. Então, eles estão muito bem posicionados, com muitas parcerias e tal, mas é tudo de muito longo prazo. Essas parcerias de banco eu não me deixo iludir, eu não me deixo levar por tudo isso, tá? Chainlink é Lua com CCIP? Cara, como eu falei, né? Mostrei os números aqui. CCIP tá tendo um processo de... Hoje representa bem pouco da receita da Chainlink, tá tendo um processo de maturação devagarzinho. Vamos acompanhando. Nosso principal processo em relação à Chainlink, a tese de Chainlink não muda. A Chainlink é a Chainlink desde que ela é Chainlink. Se você assistir um vídeo da Mercúrio falando sobre Chainlink em 2018, provavelmente as opiniões vão ser muito parecidas, tá? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, tá? Porque a Chainlink, eles estão na mesma tese, estão no mesmo foco há muito tempo, beleza? Mas nossa tese em Chainlink não muda há muito tempo. Então, eu não vejo eles mudando de patamar, lançando um produto, beleza? Então, o nosso maior processo em relação à Chainlink é justamente a questão de acompanhamento. Ver o aumento de adoção dos produtos dela. E a gente, em linha com o que acho que foi o Danilo que perguntou, né? Daquela ideia do coelho da cartola, todos os produtos da Chainlink a gente já tem uma opinião formada. Então, por mais que eles sejam lançados, cara, amanhã, a gente já tem noção mais ou menos do que para que ele serve e eventualmente tentar começar a opinar sobre, cara, o tamanho de mercado que aquilo pode chegar. Então, não é porque alguma coisa lançou alguma coisa que necessariamente o preço vai mudar muito, né? Vários projetos de cripto já têm os seus produtos conhecidos muito antes deles serem lançados, porque justamente eles utilizam isso para, às vezes, até tentar se capitalizar. Então, acho que é importante notar isso. Às vezes, inclusive para um projeto mais antigo, como é o caso da Link, como o Bios falou, é mais importante você acompanhar a evolução do que necessariamente o lançamento, porque muito provavelmente, cara, o produto ele já foi anunciado há muito tempo atrás. Cara, melhor comentário da live. Você tá ligado, né, Eric? Eu vou mandar lá no grupo. Qual é, Ericão? Vamos lá. Vamos puxar uma dúvida do André Rosa aqui. A falta de transparência do time faz com que eu fique desconfiado em colocar 10% da minha carteira. O que acha? Cara, 10% da minha carteira eu acho muito. Não colocaria nunca. A gente aqui tem uma filosofia 80-20, tá? 80-20 vem do princípio de Pareto. O princípio de Pareto 20% dos seus esforços representarão 80% dos seus resultados. Ou seja, se você faz o básico bem feito, o resto não vai trazer tanto resultado, beleza? Então, qual que é o nosso básico bem feito? 80% da nossa carteira a gente coloca em Bitcoin e Ether. 20% a gente aloca em altcoins. A gente tem, cara, sei lá, 10, 15 moedas na nossa carteira, não sei de cabeça agora, mas... E tudo isso dividido em 20% do nosso portfólio. Imagina só se 10% a gente coloca em só uma, sobra muito pouco espaço para as outras, né? Então, assim, Chainlink é pimentinha. Pimentinha não é arroz e feijão, a gente coloca pimentinha nos 20% do nosso portfólio, tá? Acho 10% muita coisa, beleza? Tem muita gente que vende uma carteira com, tipo, 10% Ether, 10% Bitcoin e o resto altcoins. Essas pessoas provavelmente estão tomando um drawdown, estão tomando uma porrada de 90% em todos os tokens da carteira delas. Beleza? Então, toma cuidado, pessoal, toma cuidado. A alocação em altcoin é muito perigoso, tá? Tem vários estudos de uma research chamada K33, que ela faz estudos de preço e tudo mais, e ela mostra que, cara, no longo prazo, você tem uma filosofia de investimento em altcoins, você precisa saber muito bem duas coisas.
quais altcoins vão vingar, porque 90% performa abaixo do Bitcoin, 90%, você tem que acertar os 10%, e segundo, você tem que acertar a hora de entrar e a hora de sair, porque todas elas em algum momento performam muito menos do que o Bitcoin. Então tomem cuidado com essas coisas de carteira de altcoins, tá? Uma carteira boa é uma carteira que é majoritariamente Bitcoin e Ether, beleza? Eu não consigo discordar disso depois de, cara, de tudo que eu vivi no mercado cripto aí. Você pode achar que você tá, cara, tá bombado, tá ganhando muito dinheiro aí no movimento de alta, você vai devolver tudo no bear market, e o bear market vem. Onde encontro as receitas da Chainlink? Vou te mandar aqui no chat, pessoal. Vou mandar 2 Dune aqui no chat, pessoal, que vocês vão se divertir pra caramba, tá? Manda o Twitter do Eric também. O Twitter do Eric é muito bom, mano. Ele talvez seja... Deixa eu pegar aqui. Ele talvez, para quem não conhece, ele deve ser o analista mais focado em descobrir as receitas de Chainlink. São 2 Dunes aí que eles pegam toda a receita da... Deixa eu mandar no privado esse nome, pessoal. Beleza. Ih, caralho. Bom, que elas pegam todas as receitas dos produtos da Chainlink, tá? São os dashes mais completos aí da Chainlink. Bom, Igão, é isso. Desde dito, eu acho que a gente respondeu todas as dúvidas, passamos bastante da nossa visão aqui, discutimos um pouco da nossa tese, da nossa visão em relação aos produtos da Chainlink. Você tem alguma consideração final aí para fazer pro pessoal? Cara, não tem nenhuma. Acho que durante as últimas semanas ali, nos últimos dias, a gente, cara, eu pelo menos tô sendo bem chato em relação a tudo, né, velho? Você tá vendo ali onde eu tô aparecendo, eu tô falando e eu acho que eu não vou abrir a live aqui. Eu não vou abrir a live aqui e falar, cara, token X é o melhor investimento do mundo e isso aí ficam ricos. Isso daí eu acho que é uma puta de uma responsabilidade e eu não dormiria bem. A gente tava falando um pouco do case Serum nesses últimos dias, né, cara? Não, cara, vou nem brincar com isso aí, cara. Contextualizando o pessoal, poxa, esse case Serum, cara, foi um case que eu fiz o profile, foi na época que, pô, Solana era um case, a gente investia no case Solana, a gente inclusive gosta ali de bastantes aspectos do projeto da Solana. E, cara, case Serum foi um profile que eu fiz, tipo assim, em 4 ou 5 dias, quando o ecossistema estava aquecido. E, cara, a gente postou, a gente anunciou, a gente fez conteúdo sobre o case Serum e o case quebrou, irmão. O case desapareceu, sumiu, e a gente nem investia no case. A gente deixava claro os riscos. E eu fico triste até hoje por causa disso. Porque eventualmente alguma pessoa... Sumiu. Sumiu não é tipo assim, ninguém fala. Sumiu, foi a zero. Foi a zero. E foi a zero porque a chave do smart contract do protocolo estava na mão da FTX, né? Pô, cara, e aí, aí eu que fui a pessoa que escrevi o negócio e nem era um investimento nosso, nem era, a gente deixava claro. Não, nem era uma solução de investimento. Era uma parada tipo assim, ó. Era uma parada tipo assim, cara, Serum é maneira, mas não invistam. E tipo assim, pô, eu fico com uma puta dor de corno até hoje, cara, porque fui eu que escrevi o texto, sabe? Eventualmente alguém pode ter lido aquilo, pode ter achado legal e pode ter investido. Então, cara, cada dia que passa e cada dia que eu estudo esse mercado, cara, parece que acho que eu tô perdendo cabelo à toa, né, velho? Eu tô ficando mais chato, eu tô ficando mais cético em relação ao mercado, cara. Porque a gente se deslumbra muito, quer ficar rico muito rápido, né? E, pô, vai acabar perdendo noite de sono, vai ficar nervoso e etc. Sendo que não tem necessidade. Como você mesmo fala, dá para fazer o arroz e o feijão ali e pensar que daqui a 5, 6 anos, pô, vai ter um retorno legal no investimento, não vou dizer seguro, né? Porque cripto ainda tem que se provar muito. Mas, pô, no investimento consciente, no investimento sóbrio, como você disse. Perfeito. Só para encerrar aqui, o Gustavo puxou, cara, 20% de valorização em um dia, imagina link no Bull Run. Mandei um link aqui, ó, que é esse link aqui, é do Twitch que mostra isso, né? Toda essa valorização foi feita por 2 carteiras que compraram bastante link, tá? Então foi um movimento muito técnico. Técnico quando a gente diz que não foram muitas pessoas realmente comprando porque teve algum motivo para aumento de demanda pelo token. 2 carteiras muito grandes compraram uma quantidade muito grande de link, não tinha link disponível no mercado para conseguir fazer esse trade de maneira sadia e como muitas compraram ao mesmo tempo, isso fez com que o preço subisse. Isso não significa que link é melhor nem pior do que era um dia antes, beleza? Essa alta de 20% não significa absolutamente nada, pessoal. É isso, Igão. Fica, cara, meu brinde. Você tomando água? Para poder dar uma rebatida, né? Uma rebatida, né? Pô, vou treinar amanhã cedão, mano. 2 horas de treino, tá maluco? Gil?
Tá maluco? Brabo. Cara, eu não tô treinando desde o fatídico Não, peraí. Eu sei que você tem compromisso, mas eu vou ter que explicar agora pro chat. Eu pensei em fazer um tweet sobre isso. Ontem à noite eu tava indo. Você pensou em fazer um tweet sobre isso? Eu pensei em fazer um. Mano, pensei em fazer um tweet sobre isso. Mano, em sua defesa, mano. Eu já falei várias vezes que, mano, eu vou defender o Bills. Eu vou defender o Bills até hoje eu puder. Cara, esse cara, ele foi atropelado pelo um ônibus. Foi na quarta-feira, não foi? Foi na quarta-feira. Ele foi atropelado pelo ônibus. E sabe o que ele fez na quinta? Ele trabalhou o dia todo, velho. E fez live, tá ligado? Mano, é bizarro, mano. O Bills é bizarro. O Bills, mano, ele tem uma... Cara, ele... Pô, é imbatível, cara. É imbatível. Não, vocês não estão ligados. Ele mandou mensagem assim, fui atropelado por um ônibus. Eu falei, que? Aí ele, não, mas já estou bem. Eu falei, mano, você vai descansar, né? Mano, o cara tava mandando resumo de podcast no Discord e no dia seguinte fazendo live, velho. Mano, é bizarro. Desculpa aqui, tive que parar para poder mandar a realidade aqui. É isso, pessoal. Bom final de semana aí para todo mundo. Então, eu estou em recuperação, minha clavícula tá dando um pouquinho aqui, mas nada que um bom vinho, um shack. Se vocês tiverem sugestões de bons vinhos, me mandem aí no chat, que eu estou precisando. Estou tomando muito shack ultimamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí. Foi 1h30 de, cara, um papo muito bom. Obrigado, Igão. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Feedbacks aí no chat. E bom final de semana para todo mundo. Aproveitem. Igão, bom Jerônimo para você, cara. Espero que você aproveite aí. Manda um abraço pro Renan. Grande careca, literalmente. E é isso. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, gente.